Antes de mais nada, agradecendo a hospitalidade da loja Liberdade, que nós mudamos a programação um pouco de última hora. E porque queríamos aproveitar também um ciclo de palestras que vamos dar em Belo Horizonte. E hoje, então, nós fomos convidados a desenvolver esse tema sobre o Concílio Constantinopla II, o concílio que excluiu a reencarnação do cristianismo. Eu devo dizer também, aproveitando a questão de como essas questões vieram a se tornar mais conhecidas no Ocidente, que eu também aproveitei para antecipar a minha chegada e ontem assisti a peça que a nossa querida amiga Eliana Gutmann fez um trabalho extraordinário de organização dessa peça do Enigma de Blavatsky. E eu gostaria de convidar a todos que se ouvem de Brasília para assistir. Para vocês, supõe que seja um pouco mais fácil. Merece ser visto. Eu nunca vi uma peça de teatro tão bem feita sobre um tema tão nobre em toda a minha vida. E nós estamos tentando levar a peça também para Brasília. Então eu gostaria de dedicar essa palestra ao próprio trabalho de Eliana e seus colegas, que assim fizeram um trabalho que os membros da Sociedade Teosófica têm o dever moral de assistir e difundir, chamar outro, levar. Aí essa é uma peça para se levar à família, para a família entender o que aconteceu. E se vocês virem o padrão dos atores, verão que nós não estamos exagerando. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a palestra de hoje é em parte possível devido ao sacrifício que Blavatsky fez, mas eu devo fazer uma sutil homenagem a Giordano Bruno, uma singela homenagem, porque é difícil homenagear na dimensão do seu real merecimento, porque ele morreu na fogueira da Santa Inquisição em 17 de fevereiro de 1600. Portanto, eu lamento informar que não faz tanto tempo assim, afinal 403 anos, se vocês lembram, não são tantas gerações assim. Eu considero ele o mártir da liberdade de pensamento no mundo ocidental. E o tema que nós vamos tratar hoje, ele é delicado, porque ele trata de um concílio, e as decisões de um concílio são consideradas inquestionáveis do ponto de vista da tradição da Igreja Católica Romana. E, no entanto, é com grande tristeza que eu devo afirmar que, no meu entender, no Concílio Constantinopla II, a partir do dia 5 de maio de 553, eu não disse 1553, quando o Brasil teria 53 anos, eu disse 553, praticamente 1000 anos antes do Brasil ser descoberto, para ficar bem claro. A Igreja cometeu o maior erro da sua história, na minha interpretação. As consequências que isso trouxe para a história do Ocidente são incalculáveis, se nós lembrarmos daquela passagem das cartas dos Mahatmas, que as ideias governam o mundo. Por 500 anos a reencarnação conviveu na Igreja Católica Romana com a doutrina da vida única. Não havia uma obrigatoriedade de crença numa ou noutra das doutrinas. Então havia correntes do cristianismo, como era o caso dos gnósticos, particularmente em Alexandria, no Egito, e particularmente na Palestina, e seguiam correntes reencarnacionistas e eram cristãos.
o caso mais notável é o do padre Orígenes, que era discípulo de São Clemente de Alexandria e também de Amônio Sacas. Portanto, o fundador, ou aquele que cunhou o termo teosofia, que foi Amônio Sacas, e seu discípulo Plotino, foram, portanto, os primeiros teósofos da história no século III em Alexandria. Esse senhor Amônio Sacas cunhou essa palavra juntamente com Plotino, porque a palavra filosofia já estava desgastada no século III de nossa era. A palavra foi cunhada por Pitágoras, quando ele disse que não era sábio, mas apenas um aspirante à sabedoria. Antes ele disse que sábio havia um só, referindo-se à divindade. E ele era apenas um aspirante, um amante da filosofia. Aí ele se declarou um filósofo e decorreu por uso o termo filosofia, a doutrina dos filósofos. Isso 600 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, portanto 200 anos depois, Platão já encontra dificuldades, que o termo filosofia já estava algo desgastado, e ele resolve separar os filósofos dos sofistas. Então, em 200 anos a palavra já estava algo desgastada. Quando chega o período dos neoplatônicos em Alexandria, a palavra já devia, portanto, 7 séculos depois, estar muito desgastada. Foi nesse espírito que surge este grande padre da igreja chamado Orígenes, no qual não me lembro de nenhuma obra em português, porque sobre ele incidiu um anátema, uma condenação por heresia do concílio Constantinopla II, e por ser a favor do monofisismo, era contra a doutrina de Orígenes, que era uma doutrina evolucionista. Os monofisistas acreditavam que Cristo teria só uma natureza, que era a divina, monofisis, uma natureza. E eles foram contra toda e qualquer manifestação de evolução dentro do cristianismo. Então, o ataque a Orígenes nem foi especificamente por causa da teoria da pré-existência da alma, mas pela consequência evolucionista que estava por detrás da ideia de que o próprio Jesus teria nascido com a natureza humana e evoluiu. E já queriam os monofisistas que essa teoria tivesse já iniciado, ao contrário, que Cristo já nasceu perfeito. O que entra em contradição com os 40 dias de tentação no deserto. Se ele era perfeito, não precisava passar por 40 dias de tentação. Aliás, existem vários indicativos na história do cristianismo francamente contraditórios dessa teoria. O concílio de Nicéia, por exemplo, é um concílio que condenou o monofisismo. Então, quando o imperador Justiniano resolveu decretar, por ser ele um monofisista, juntamente com sua esposa Teodora, que era uma cortesã, existe uma versão, não sei se de todo confiável na literatura, o fato é que ela era uma cortesã e que ela, depois se tornou imperatriz, teria mandado matar não sei quantas colegas para silenciar o passado dela. E que, portanto, a teoria da reencarnação não era do seu agrado, porque ela teria que voltar para pagar os pecados que havia feito. Eu não sei se essa teoria de todo confiável, mas é uma das teorias que sugerem um motivo. O fato que realmente nós sabemos, do ponto de vista histórico, e eu recomendo a leitura do livro The First Seven Ecumenical Councils, de Leo Donald Davis, que foi publicado pela Liturgic Press de Collegeville, Minnesota, nos Estados Unidos. É um livro muito completo sobre um tema que dificilmente se consegue. Ele foi publicado em 1990, sobre os 7 primeiros concílios da Igreja Cristã. Daqui surgem praticamente todas as nossas crenças. E dos primeiros concílios se norteou todo o cristianismo. O concílio Constantinopla II, no meu entender, foi uma tragédia.
Se os outros já não tinham sido, e eu nem vou entrar no assunto dos outros, pelo menos o concílio de Nicéia era contrário ao monofisismo. Como o imperador era declaradamente monofisista, seja por qual motivo for, o fato é que não se queria acreditar na ideia de um Cristo que evoluiu da condição humana para chegar à condição divina, e sim que já nasceu perfeito e nem tinha natureza humana. Isso era um monofisismo, né? Essa ideia não tinha vingado pelos bispos no concílio de Nicéia, não podia se revogar ela, mas então, contrariamente, se tentou atacar tudo que fosse também declaradamente contra o monofisismo, e com isso o imperador Justiniano, em 543 depois de Cristo, decretou um anátema aos 3 livros. Eu não vou entrar em todos os detalhes da história, senão nós não teríamos tempo para isso. Mas sim que entre esses estava Orígenes, com a sua teoria não monofisista e evolucionista, neoplatônica, de que a alma caía e poder retornar se ela cumprisse com aquilo que nós compararíamos talvez com o seu karma ou a sua missão. Ora, na teoria da pré-existência da alma, existe todo esse espaço para reencarnação, que vocês já perceberam. Na medida que ela não cumpre a sua tarefa, ela volta até poder ascender ou conquistar a ressurreição. Só que havia 2 ressurreições no cristianismo antigo: a ressurreição da carne, que era a reencarnação, e a ressurreição do espírito, que é o que nós chamamos de salvação ou nirvana. A libertação da roda de nascimentos e mortes. Então não vamos confundir uma com a outra. A ressurreição da carne era justamente o retorno à roda de nascimentos e mortes, era a reencarnação. E a outra era a porta de saída, a ressurreição do espírito. Ao eliminarem a reencarnação, praticamente se confunde uma com a outra e vira uma ressurreição no dia do juízo, que cria uma série de dificuldades. A maior das dificuldades que surge é que no dia da ressurreição do corpo, as pessoas vão disputar pelos átomos. Porque se o átomo de carbono vai reciclando de um corpo para o outro, e a cada 7 anos nós trocamos de átomo, se for esse corpo que vai para a ressurreição, eu perguntaria a vocês, antes ou depois do silicone, com ou sem a prótese nos dentes, dente implantado ou não, com ou sem dentadura, com cabelo ou careca. Então uma série de dificuldades surgem no dia da ressurreição. Com que corpo nós? Com que faixa etária? E tanto que perguntam a Jesus daquela mulher que tinha tido 7 maridos, com qual deles ela ficaria no dia da ressurreição, e ele responde textualmente que depois da ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, como quem diz que não é exatamente no plano físico que a ressurreição está acontecendo, que não há mais atividade sexual. E, no entanto, há quem queira interpretar, pela tendência materializante, que a ressurreição é da carne no sentido de levantar da sepultura. Vocês talvez achem isso estranho, mas isso vem de uma tradição egípcia. Não sei se vocês sabem que o Papa João Paulo II levou um tiro de aliata e perdeu 30 centímetros do seu intestino, uma complicada cirurgia. E que esses 30 centímetros foram embalsamados. Eles não foram incinerados. O que está com essa cara, Maria? Por que tu acha que isso aconteceu? Vai junto com ele para a sepultura. Que nem os egípcios. Que nem os egípcios botaram uma vasilha para cada órgão junto com a múmia no sarcófago. Assim os cristãos pensam até hoje, e o Papa tem os seus 30 centímetros de intestino embalsamados. João Paulo II, eu lembro que é no século XXI que isso vai acontecer. Como? Pois é. Mas na tradição, em outras tradições também há relíquias. Mas não vai se acreditar que daquele dente o Buda retornará. Porque lá tem a teoria da reencarnação. Então nós não precisamos da ressurreição do corpo, porque simplesmente se toma outro corpo. Eu estou tentando mostrar as diferenças que há entre o pensamento oriental e o ocidental.
No pensamento ocidental, como vida é uma só e tem que se aproveitar o que dá, isso é uma das consequências da perda da reencarnação. Esse corpo tem que ser muito bem preservado, tem que se fazer reimplante, silicone, isso e aquilo, para ele render o que pode. E, acima de tudo, quando chegar lá no fim, tem que levar até os pedaços embalsamados para que no dia da ressurreição ele volte. E aí vai ser a disputa dos átomos, que é meu, não é meu, tal, não sei o quê. Porque ficou 6 anos em mim, 7 anos no senhor, 8 anos no dinossauro, e aí é de quem o átomo no dia da ressurreição? Nossos corpos são constituídos de átomos. Isso a ciência já demonstrou. Os átomos trocam de um corpo para o outro, são reabsorvidos, e no dia da ressurreição vai dar uma confusão muito grande. Se é que nós vamos interpretar isso sob o ponto de vista da ressurreição do corpo físico, estamos aqui a tentar demonstrar que a ressurreição da carne para os antigos era a reencarnação. Por 5 séculos a doutrina da reencarnação conviveu com outras doutrinas dentro do cristianismo. Foi no trágico dia 5 de maio de 553 que, por convocação do imperador Justiniano, se realizou um concílio à revelia do Papa. O Papa Vigílio não compareceu no dia em que esse anátema foi promulgado. Agora eu vou tentar explicar para vocês por que o Papa não compareceu. Primeiro, o Papa era grande amigo da Teodora, a esposa. Eu não vou entrar em detalhes na questão da vida da esposa, porque afinal ela é uma imperatriz e a gente chama de cortesã, senão eu teria que dar outras denominações e a coisa ia ficar mais complicada. Mas o Papa, o Bispo Vigílio, graças a essa proximidade com Teodora, conseguiu ser nomeado Papa. Acontece que havia morrido o Papa Unista, e o interesse, e como o Papa Unista era um homem muito reconhecido na sua época, e era contrário ao monofisismo e fiel à decisão do concílio anterior de Nicéia, que era contra o monofisismo, o imperador não teve muitos resultados e conseguiu só promulgar a lei do anátema aos presbíteros em 543. Passaram-se então 10 anos, quando, morrendo o Papa Unista, ele quis introduzir o Vigílio, que era, vamos dizer, fazia as suas vontades. Esse fenômeno vocês podem encontrar em enciclopédia com o nome de Césaropapismo, quando os Césares indicavam os papas. A interferência total do Estado na história da religião. Lembrando que os Césares já não eram mais romanos, porque Roma caiu na mão dos bárbaros em 476, se não me equivoco. 476 BC. Portanto, a partir do ano 500, já eram bárbaros os que governavam com o nome de César. Por exemplo, Teodorico ou Teodoro? Agora deu o famoso branco. Não sabia, acho que era Teodorico, não sabia escrever. Era César. Então ele assinava com um normógrafo de ouro, passavam na tinta em cima, e portanto ele não sabia nem ler o que ele tinha assinado, certo? E aí daí vocês têm uma ideia dos chefes de Estado que governaram Roma a partir desse ano. Né? Aí veio primeiro o Odoacro, se eu não me engano, depois era Teodoro ou Teodorico, que era esse analfabeto, e assim veio uma sucessão. Justiniano era um imperador talvez um pouco mais qualificado nesse sentido, mas ainda com ideias muito retrógradas. E um dos pontos é que ele era monofisista. Ele queria que Cristo já nascesse perfeito e assim ficasse até o fim, o que entra em contradição com as Escrituras, como eu já havia mencionado. O ponto grave é que, como ele não conseguiu convencer o Papa Unista, ele tentou indicar o Vigílio para sucedê-lo. Mas quando o Vigílio saiu de Constantinopla para chegar em Roma, naquela época não tinha avião, não tinha automóvel, tentar nos colocar na época como ela era, para ir de Constantinopla, portanto, ali na Turquia, até Roma, né? A distância não era tão próxima.
Quando finalmente Vigílio chegou a Roma, o Papa Silvério já havia sido empossado, e ele era filho do Papa Umista. Não sei se vocês me compreendem, mas na época os papas casavam e tinham filhos, porque a decisão, em 1059, se eu não me engano, quando da imposição da castidade aos padres, é portanto muito posterior. Por 1000 anos os padres casaram e tiveram filhos bem como os bispos, na igreja romana. Eu estou fazendo uma reflexão para vocês observarem, né? Alguns dos Gregórios, eu acho que foi Gregório VII que estabeleceu esse critério. E, portanto, anteriormente, e no caso o filho do Papa Umista tinha todas as condições do Papa Silvério de administrar a igreja, ele era uma espécie de sucessor natural. Não fosse o fato de que ele também não quis aceitar o anátema dos 3 vivos em sucessão às ideias do seu próprio pai. E por isso ele foi deposto, exilado, e misteriosamente, 1 mês depois, no exílio, ele morreu, dizem, de fome. Essa é a história do Papa Silvério, que pouco tempo durou no poder, e 1 mês depois estava morto, mesmo fora do poder. Aí assume o Papa Vigílio, indicado pelo imperador Justiniano, que já sabia muito bem, portanto, o que o imperador Justiniano queria que ele fizesse. Como ele percebeu que iria entrar em franca contradição com as decisões do Concílio de Nicéia, alegou estar doente e não compareceu. Nessas condições, digamos, pouco democráticas, o arauto do imperador, no dia 5 de maio de 553, dentro do palácio, em Constantinopla, leu, e os bispos então foram questionados: alguém tem algo contra? Como o Papa anterior tinha sido, a bem dizer, deposto e morto, e o Papa atual, no medo de que acontecesse o mesmo, nem compareceu, coube aos bispos aprovar por unanimidade o anátema aos 3 vivos. Até aí, eu gostaria de salientar a vocês que nada explicitamente contra a reencarnação tinha acontecido na história do cristianismo, em 553 anos depois de Cristo. Mas surge um problema técnico de difícil solução. Se cada alma, ao nascer, aliás, me corrijo, se cada corpo, ao nascer, tem que receber uma nova alma, não dá tempo para as almas antigas tomarem os novos corpos, porque já estão ocupados pelas novas almas. Ou seja, se nós não temos a pré-existência da alma, não existe a possibilidade da reencarnação. Se cada alma só surge no momento que lhe corresponde um corpo, não é possível ela retornar para outro corpo. Se surgir o próximo corpo, ele já está ocupado. Isso cria uma pequena dificuldade técnica também. Se é que dizem que o adultério é um pecado segundo a lei de Deus, já do Velho Testamento, ao criarem esse anátema em 553, se criou uma situação muito complexa para Deus, porque ele tinha que correr atrás dos homens que copulavam no mundo físico para pôr almas nos corpos que daí nascessem, mesmo se tivessem sido gerados pelo adultério, o que tornava Deus, no mínimo, cúmplice do adultério dos homens. E na minha terra chama-se isso colocar a carreta na frente dos bois. Deus a serviço dos homens. Estou mostrando a vocês que a evolução histórica desses pensamentos criaram uma série de dificuldades técnicas na doutrina cristã, do ponto de vista oficial. Na verdade, não houve um anátema nem contra a pré-existência da alma em caráter geral, mas somente a pré-existência da alma segundo a interpretação de Orígenes. Mas aí, quem conta um ponto aumenta um ponto. Já que era contra a pré-existência da alma de Orígenes, então já era contra qualquer pré-existência da alma, e daí veio essas doutrinas esquisitas
de que a alma era feita depois do corpo, e que no mínimo soa uma coisa materialista. Existem duas grandes correntes filosóficas na antiga Grécia. Uma é chamada platônica. Platão diz que a alma vem da divindade, passa pelo corpo acidentalmente para buscar alguma experiência e depois retorna à divindade, ou retorna tantas vezes ao corpo acidentalmente até que ela possa restabelecer-se na sua condição original, depois de ter resolvido o problema de Nêmesis, que é a tradução, mal ou bem, do termo karma, em sânscrito, a lei de ação e reação, ao grego. Ora, então se vocês pegam Platão, é teosofia pura. Porque, na verdade, os teólogos alexandrinos que criaram o termo teosofia eram classificados como neoplatônicos. Isso vocês podem encontrar em qualquer enciclopédia digna de filosofia. Agora, o problema que surge a partir daí, eu vou exemplificar com vocês. Quem sabe lendo uma passagem do Velho Testamento. Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém, que é considerada pelos teóricos a mais fidedigna na tradução, com N notas de rodapé, feita pelas grandes escolas. E vocês pegam uma passagem específica, como, por exemplo, aquela que distingue a Bíblia católica da Bíblia protestante, que é, por exemplo, o livro da sabedoria atribuído a Salomão. Então, se vocês pegarem uma Bíblia protestante, esse livro simplesmente não vai aparecer. Certo? Nessa passagem, nós vamos encontrar a seguinte referência. Depois parar a passagem. Esses são aqueles problemas técnicos clássicos. Voltar na página 1200 e alguma coisa. Já está. Então, o pregador aqui diz o seguinte, livro 8º, versículo 19. Eu era um jovem de boas qualidades. Isso é Salomão falando de si mesmo. Eu era um jovem de boas qualidades, coubera-me por sorte uma boa alma. Ou antes, sendo bom, entrara num corpo sem mácula. Vocês percebem a dificuldade dessa passagem? Ela já está aqui um pouquinho trabalhada para não parecer tão chocante. Nós temos, porém, outras traduções combinadas, como vocês vão encontrar na nossa edição do Aos Pés do Mestre. E aí eu recomendo que vocês vejam a nota correspondente à questão da reencarnação. Eu era um menino bom dotado de uma boa alma, ou antes, como era bom, vim para um corpo ou entrei em um corpo sem mácula. Então, seja por uma tradução, seja pela outra, aparece justamente uma ideia complicada. A ideia de que a alma existe antes do corpo. Velho Testamento, doutrina salomônica. Então tem uma notinha de rodapé na Bíblia de Jerusalém que eu vou ler para vocês. Esse texto não ensina a pré-existência da alma como se poderia crer, se fosse isolado do contexto. Ele corrige a expressão do versículo 19 que parecia dar prioridade ao corpo como sujeito pessoal e sublinha a proeminência da alma. Aí isso está em franca contradição, porque se nós sublinhamos a proeminência da alma, a alma tinha que vir antes do corpo. Uma alma que vem depois do corpo como um acidente de percurso não tem proeminência. Deixa vocês pensarem sobre isso. Eu estava certa vez
numa entrevista numa rádio sobre este tema, quando chamaram um padre. E ele veio com um livro debaixo do braço, a Bíblia. E como eu vi que ele já se apresentou como doutor em teologia e não estava disposto, e representante da arquidiocese, isso foi em Caxias do Sul, uma cidade muito católica. Você sabe que lá filmaram até o Patrício, por causa da origem italiana. Aí, eu perguntei a ele sobre essa passagem. Padre, nós gostaríamos que o senhor nos resolvesse um problema que nós temos desde a nossa juventude e não conseguimos interpretar bem na Bíblia. E nada como um doutor para nos explicar esse respeito. Ele pegou o microfone. Eu poderia para nós ler um livro católico, exclusivamente da Bíblia. Ele se entusiasmou, capítulo 8 do livro da Sabedoria de Salomão, versículos 19 e 20, ele leu. Eu era um homem jovem de boas qualidades, que houveram-me por sorte uma boa alma. Ou antes, sendo bom, entrara num corpo sem mancha. Porque ele era bom, ele mereceu um corpo especial. Então a alma existe antes do corpo e é a causa do tipo de corpo que ele mereceu. Isso é a pré-existência da alma e a lei do karma numa frase só. Numa frase só. Bom, aí chamaram os comerciais porque a situação ficou complicada. Quando ele terminou de ler na frente do microfone, para que todos os ouvintes, e eu perguntei isso fala ou não da pré-existência da alma, ligaram o microfone, aquela coisa. Aí depois tentou-se mudar de assunto. Aí já toda aquela certeza foi embora, porque disse, para interpretar uma frase da Santa Bíblia, nós precisamos um conclave de todos os bispos inspirados pelo Espírito Santo. Então nós tínhamos que reunir os cardeais no Vaticano para conseguir interpretar uma frase da Bíblia. Isso porque antes ele entrou como doutor e sabia tudo sobre o assunto. Então, eu quero mostrar como nós fomos passando por graus de perda da interpretação. O concílio matou a liberdade de interpretar essa passagem bíblica, como matou a interpretação de Isaías 43, Malaquias 4, 5, Mateus 11, Mateus 17, Lucas 1 e várias outras passagens sobre reencarnação dentro da Bíblia. Por causa de uma decisão do concílio imposta pelo imperador Justiniano. Que ninguém quer revisar, mas que o Papa não estava presente. Foi feita a revelia do Papa Vigílio, que tinha dívidas para ter chegado àquele cargo com a Imperatriz Teodora e, portanto, com o próprio imperador. Senhor, só uma perguntinha curiosa. Por que os reformistas não ousam fazer a mudança de interpretação? Porque depois que uma ideia está estabelecida por 1500 anos, é muito difícil mudar. Nós queremos mudar algumas coisinhas pequenas no Brasil, que só tem 500 anos e é muito difícil mudar. Imagine mudar 1500 anos de uma maneira de pensar. As consequências são profundas. Porque nós perdemos a ideia da reencarnação e, portanto, nós criamos o Deus mais problemático da história da humanidade que eu tenha referência. Mas eu vou deixar vocês interpretarem. Suponhamos que uma pessoa tenha uma dívida. E suponhamos que essa pessoa seja você. E aí vocês estão devendo lá para algum agiota, ele vai cobrar um certo juro. Você sabe que dever com um agiota é a pior coisa possível. Quanto vocês acham justo ele cobrar? 10% de juros? 20%? 30%? Dependendo da emergência de vocês, vocês pegam dinheiro para salvar um parente que precisa de uma cirurgia imediata, sei lá. Quanto vocês estão dispostos a pagar de juros? É questão de vida ou morte. No banco, até vocês provarem que tem renda para pagar, o homem já morreu. Certo? Então, meus queridos, um agiota é um homem que empresta com juros altos. Lá no nosso edifício, agora que criaram uma lei que só pode ter um juro de 1% no condomínio, com atraso, né, de multa de atraso, o que fizeram? Deram um desconto para quem paga na data. Jeitinho brasileiro.
de 15%. Então, nominalmente a dívida é tanto. Se ele passar um dia, ele paga mais de 1%. Na verdade, dá um desconto de 15%, ele pagará dar, portanto, continua a multa de 20%. No Brasil, a gente compara nessas coisas. O próximo dia. Mas vocês percebem que nesse número, nesse percentual, está toda uma justiça ou uma injustiça. Agora, se vocês fizerem um erro no tempo, e eu cobrar de vocês um juro infinito, eterno, existe agiota pior do que esse? Vocês fazem um erro no tempo, e vocês vão pagar eternamente por esse erro. Existe alguém mais injusto do que essa criatura? Poderá esse ser o Deus da compaixão e do perdão? Esse é o Deus que o cristianismo criou a partir do dia 5 de maio de 553, por imposição do imperador Justiniano e a revelia do Papa Vigílio. Eu poderia até parar a palestra aqui, mas nós vamos adiante, porque as consequências são mais profundas. Eu deixaria as considerações para depois da palestra. Aí eu abro a palavra. E senão nós podemos perder o rumo do pensamento. E o assunto aqui é muito grave. O assunto é grave porque toda a ligação entre o Velho e o Novo Testamento se dá em torno de uma profecia. Vocês sabem qual é a profecia que liga o Velho com o Novo Testamento? A esperança da chegada do Messias. Ela é profetizada em Isaías 43, da voz que clama no deserto e prepara a vereda do Senhor, ou nas próprias palavras, uma voz clama do deserto, abri um caminho para Yahvé na estepe e aplanai uma vereda para o nosso Deus. Dessa forma, Isaías estava profetizando que haveria um precursor do Messias. Mais especificamente no último livro do Velho Testamento, toda a esperança é depositada em Malaquias 4:5. E é dito portanto, é só olhar antes do livro de Mateus, no Novo Testamento, o último. Tem tanta introdução aos evangelhos que a gente não chega nunca. Aqui está. E Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé. Portanto, não é outro Elias, ou alguém do tipo de Elias, ou parecido, ou sósia de Elias. É Elias, vírgula, o profeta. O profeta que havia morrido 700 anos antes no Velho Testamento, teria que, portanto, reencarnar no período do Novo Testamento, como antecipando a chegada do Messias. Então, por isso, os judeus estão até hoje esperando o Messias, porque acreditam que a profecia não se concretizou. Vamos ver o que é colocado, então, em Mateus 17, porque essa questão é feita a Jesus num evangelho canônico. Mateus 17, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. É a história da transfiguração na montanha. Isso é só para esclarecer que ele estava só entre os discípulos e não com o povo. Pergunta. Os discípulos perguntaram-lhe, Mateus 17, 10, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ou seja, por que tem essa profecia que os escribas tanto repetem, que primeiro tem que vir Elias para depois chegar o Messias? Isso é uma pergunta crucial, porque se não veio Elias, então Jesus não é o Messias. Essa é o ponto da discórdia entre o cristianismo e o judaísmo. E isso é uma discórdia de 2000 e tantos anos.
Resposta: respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá que vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram, e assim também o Filho do Homem irá sofrer por parte dele. E então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Mateus 17, 13. Alguém vai dizer: muito bem, Jesus falou uma coisa, os discípulos é que entenderam errado. Entenderam que se falava de João Batista. Ou então, como é a versão mais tradicional, não, na verdade, esse Elias era outro, que não o do Velho Testamento, mas a profecia em Malaquias 4:5 diz Elias, vírgula, o profeta do Velho Testamento, que já era conhecido então, e por Malaquias, teria que voltar. Então, nenhuma dessas duas explicações é razoável. Mais grave, nós encontramos em Mateus 16. Mateus 16, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, quando ele vinha da Cesareia de Filipe, e foi a seguinte: chegando Jesus, Mateus 16, 13, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então o povo acreditava em reencarnação. O povo da época de Jesus fofocava sobre esse assunto como hoje se coloca o assunto na novela. O povo acreditava em reencarnação de um modo geral, porque senão não iam estar dizendo que ele podia ser Elias, que tinha morrido há 700 anos, ou Jeremias, que talvez fosse até mais antigo, ou mesmo algum outro dos profetas reencarnados. E um pouco, coisa mais estranha, eles falarem até de João Batista, que seria um caso praticamente de tulco. Ele saía de um corpo para entrar no outro, claro que simultaneamente. Mas, seja como for, estava na boca do povo a ideia da reencarnação. Portanto, se Jesus respondesse qualquer coisa que não fosse muito clara, ele já saberia que o povo ia interpretar que seria a ideia da reencarnação. Então, se ele fosse contra a reencarnação, ele teria que ser muito explicitamente claro, que o povo já acreditava nela. Agora eu vou ler para vocês a mais clara de todas as passagens da boca do próprio Cristo, pelo menos assim diz a tradição cristã. Encontra-se em Mateus 11. E é dito assim: em verdade vos digo. Vou ler uma frase antes, sabe? Mateus 11. Vamos pegar todo o capítulo. Quando Jesus acabou de dar a instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade dele. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou a ele alguns de seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou que devemos esperar outro? E Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Ao partirem eles quem? Os discípulos de João Batista. Começou a Jesus a falar a respeito de João. Qual João? João Batista. Às multidões: que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Vocês lembram a passagem de Isaías 43?
e fala sobre a vereda no deserto do vento que sopra, que dobra a cana. Mas que fostes ver um homem vestido de roupas finas, mas os que vestem roupas finas vivem em palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta. Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. Eu acho que isso também nós devemos conferir. Além de 4:5, temos Malaquias 3:1. Então todas essas passagens estão nos falando dessa profecia. E Jesus está confirmando a importância da profecia do Velho Testamento. Não é um fato menor da Bíblia o retorno de Elias. É o próprio núcleo do Velho para o Novo Testamento. Sem ele não há Cristo. Porque não há profecia, não há Messias. Então não venha me dizer, não, isso é uma questão menor. O Ricardo está polemizando em cima de uma questão menor da Bíblia. A continuação, ele diz, isso atribui-se a Jesus. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Interpretação esotérica clássica, ele não era um iniciado. Ele não era nascido no reino dos céus. Ele não tinha a terceira visão e não podia ter a recordação das encarnações anteriores. Portanto, quando perguntam a ele, em outra passagem do Evangelho, se ele era Elias, ele diz que não. Porque ele não lembrava. Agora, quem é que tem mais autoridade para dizer quem é quem? Jesus ou Elias? E se Jesus diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos se apoderam dele, é uma má tradução. Na verdade, tem até uma nota de referência que se refere a outras passagens, mas aqui, melhor dizendo, que se conquista pelo esforço do que pela violência. E é o esforço do caminho dos iniciados, que conquistam o reino do céu em vida, e não após a morte. Fecha aqui o parênteses que isso não é para nós relevante nesse ponto. E sim o que vem em Mateus 11:13. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram, até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. E haja cotonete, meus queridos, porque os ouvidos estão entupidos há 1500 anos. A Escritura é clara em dizer que este é o Elias, não é qualquer Elias, nem um novo Elias. É o Elias que deve vir, é cumprindo a profecia, é o Elias do Velho Testamento. Vocês têm um caso de reencarnação declarado por Jesus num evangelho canônico. E não há como escapar disso, porque o povo já acreditava em reencarnação, e se ele dissesse isso, ele saberia que o povo tomaria ao pé da letra o que ele teria dito. De duas uma, ou ele quis enganar o povo, e eu creio que isso é impensável na figura de Jesus Cristo, seria uma blasfêmia, ou ele está declarando com todas as palavras que Elias se reencarnou em João Batista para cumprir a profecia do Velho Testamento. Então nós temos uma situação de que ou ele disse ou ele não disse. Se ele disse, nós temos que aceitar como tal. Se ele não disse, então vamos jogar a Bíblia no lixo ou no fogo, porque está errado o que está escrito no Evangelho canônico. São as duas opções que nos restam. A interpretação tradicional é de que era um espírito com a missão e o poder de Elias. Não é isso que foi profetizado, nem é isso que ele disse que se concretizou. Essa interpretação não nos serve, porque então Cristo não seria o Messias e a profecia não teria se concretizado. Agora, se vocês pegarem Lucas 1, esse assunto esquenta de novo. Então eu estou tentando mostrar a vocês que não dá mais para reinterpretar a Bíblia se vocês perdem a reencarnação, porque não é apenas um erro do concílio de Constantinopla segundo em 553 depois de Cristo,
Mas é que aí a Bíblia fica uma colcha de retalhos que ninguém consegue mais costurar, porque a emenda fica pior que o soneto. Aí nós vamos surgir com o problema da confusão entre a ressurreição da carne e a ressurreição do espírito. Vamos confundir as duas como uma só. Aí eu não sei como uma pessoa vai ser julgada depois da morte para ir para o céu ou para o inferno. E o que é mais incrível, eternamente, o que é uma injustiça colocada então num julgamento de Deus que deveria ser justo, vai cobrar infinitamente por um erro finito. E o que é talvez pior ainda do ponto de vista jurídico, ele vai ser julgado uma segunda vez no dia do juízo, pela mesma causa, depois de já ter cumprido uma pena que deveria ser eterna. Eu não sei se vai ser revogada, e nem sei o que Jesus vai fazer no fundo dos infernos, falando com os espíritos da prisão no sábado de aleluia, mas eles estão condenados para o inferno eterno, e ele vai perder tempo lá para converter quem já está no inferno. Então tem uma série de coisas que ficam sem conserto dentro da Bíblia, a partir da interferência do imperador Justiniano, que Deus o tenha. Então, nós vamos verificar em Lucas 1, uma das passagens mais interessantes, porque agora não é nem Jesus quem atesta, é o próprio arcanjo Gabriel anunciando a Zacarias dentro do Santo Santório do templo de Jerusalém. Então, aqui é dito, vem o Magnífica, isso aqui é muito bonito, mas antes eu devo ler a passagem anterior. Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado a anunciar-te essa boa nova. Talvez seja o caso de contextualizar. Zacarias perguntou ao anjo. Tem mais coisa interessante aqui, vamos voltar um pouquinho mais. Lucas 1:11. Não, vamos para Lucas 1:8. Ora, aconteceu que ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus, no seu turno de classe, coubera-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incêndio. Isso, se eu não me engano, acontecia só uma vez por ano, mas seja como for, só o sumo sacerdote podia entrar no santo santuário. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incêndio. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso, e ao vê-lo Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele, e disse-lhe, porém, o anjo, não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Então foi indicado que nome ele deveria receber. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, muito interessante, um santo da igreja que não pode beber vinho. Isso vai abrir outra questão, que os essênios tinham uma disciplina mais rigorosa quanto à alimentação, eram vegetarianos e não podiam beber bebida alcoólica. Era uma seita interna e esotérica entre os judeus, e ele era um dos essênios. Nem bebida embriagante pelo pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Aqui já mexeu. A fim de converter os corações dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora tem uma nota na Bíblia. Segundo Malaquias 3:23, pensava-se que a volta de Elias devia preceder e preparar a era messiânica. João Batista será o Elias que há de vir, conforme Mateus 17:10, 13 e Lucas 9:30. Então está tudo amarrado, uma citação na outra. Eu quisera saber como nós poderíamos ter perdido a doutrina da reencarnação se não fosse a intervenção do imperador Justino. Não dá para interpretar de outro jeito. Senão não é o profeta Elias,
não é o retorno do precursor profetizado, e portanto o Cristo não é o Messias. Eu até tenho a impressão de que uma grande parte do povo judeu não aceitou Jesus como Messias, porque isso não ficou suficientemente claro. E os cristãos fizeram uma confusão total sobre essa passagem e perderam a doutrina da reencarnação a partir do dia 5 de maio de 552. Sem a doutrina da reencarnação, aí nós ficamos realmente numa situação trágica, porque nós vamos pagar eternamente por um erro cometido no tempo. Vocês devem conhecer, talvez, aquela piada do sujeito que estava falecendo, moribundo, e chamaram então o padre. E ele vem com o crucifixo e diz: aceita o Salvador, e o moribundo diz: sim, eu aceito. E aí ele puxa de novo o crucifixo e diz: e agora renega o diabo. Ele diz: o senhor acha que agora é hora de fazer inimigo? Porque como a penalidade é eterna, é bom ficar amigo com os dois lados. Esse é o raciocínio que o cristão mais tarde desenvolveu. Porque há uma brutal injustiça. Uma pessoa pode ter uma vida santa, mas se no último momento a fé dela tremer e se abalar, ela vai para o inferno eterno. O outro teve uma vida bem crápula, mas porque se converteu na última hora, ele vai para o céu eterno, depois de talvez uma pequena passagem no purgatório. O que perante a eternidade resulta em nada. Então a desproporção é um sintoma de injustiça cósmica, porque é uma penalidade eterna por um erro finito. Então eu realmente não sei como consertar isso na história do cristianismo. E é muito difícil, respondendo à sua pergunta, retornar. A Igreja Católica Liberal pelo menos se esforça. E o bispo Liebiter, nesse magnífico artigo, A Atitude Teosófica, nos dá uma resposta sobre exatamente esta questão, quando ele diz, e nós publicamos a página número 13, falando sobre o verdadeiro teósofo. Ele sabe que qualquer mal que tenha praticado no passado deve, apesar de tudo, ter sido finito em sua extensão. E, consequentemente, seus resultados também deverão ser finitos. Enquanto ele próprio é uma força viva de infinitas possibilidades, capaz de absorver ilimitadamente da divindade da qual ele é uma expressão. A atitude do teósofo é então uma de perfeita confiança e de perfeita filosofia, e o objetivo de sua vida é tornar-se, na máxima extensão da sua capacidade, um cooperador da deidade. Para aquele que vencer, ele se tornará uma coluna do templo de meu Deus, de onde não mais sairá. Apocalipse 3:12. O ideal do cristianismo não era uma salvação que não servia para nada. Era para tornar-se uma coluna do templo de Deus, para ajudar a sustentar o fardo do trabalho. Como as cariátides dos gregos ajudavam a sustentar a abóbada do templo, a função do homem salvo era tornar-se um servidor do Senhor, um cooperador de Deus no templo da humanidade perfeita. Esse era o magnífico ideal que o cristianismo perdeu a partir de 553. E por quê? Porque, como também dizia o apóstolo Paulo em Efésios 4:13, até que todos nós alcancemos o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. Na verdade é a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a plena medida da estatura do Cristo. Ora, até que todos nós alcancemos a plena medida da estatura do Cristo, não dá para fazer uma encarnação só. Eu desafio vocês, quantos Budas vão sair desta vida? Numa vida. Ou
quantos Cristos vão sair desta vida em uma única encarnação. Mas se todos nós temos que alcançar a plena medida da estatura de Cristo, numa vida não vai dar. Aí eu perguntei também ao padre, já que estávamos naquela entrevista, mas padre, o que acontece a um homem se ele for abortado? Ou se ele viver um dia ou dois e morrer? Ah, então ele vai para o céu. Não tem pecado. Mas padre, o que acontecerá a um homem se ele se suicidar? Ah, ele vai para o inferno. Então eu disse, conclusão, padre, é melhor ter sido abortado, a gente vai para o céu. Aí chamaram os comerciais pela segunda vez. Porque é insustentável, não resiste a menor análise lógica. Não há nenhuma utilidade para a vida humana se o importante é morrer o quanto antes. Quanto antes morrer, melhor, porque a gente não corre o risco de ir para o inferno. Viveu mais um ano, fez uma besteira, vai para o inferno eterno. Por outro lado, aí tudo se resolve com a fé. Aí o cara crê, ele fez as maiores barbaridades, ele vai para o céu. Bom, então já não há mais nenhum sentido de justiça nisso. E a justiça divina tira férias eternas. E se criou o maior agiota de todos os tempos e se chama ele de Deus, porque ele cobra juros infinitos de erros finitos. Então, no meio de todo esse clima de injustiça cósmica, como é que alguém ainda pode crer em alguma coisa? Por isso que nós criamos a maior civilização de materialistas que a história tem registro. Se chama civilização cristã ocidental. E todo esse capitalismo selvagem, essa globalização atropelante, é fruto do erro desse digníssimo senhor imperador Justiniano e da sua esposa, Deus a tenha, Teodora. Então as consequências são extremamente graves. Pois é, o nome dele, às vezes é a negação, né? Era o que estava faltando. Desempenhando este papel, dizia o senhor Levitre, ele não pode ser senão um homem feliz, porque ele se sente uno com a deidade, que é felicidade. E se ele puder apenas reconhecer que toda a natureza é a vestimenta de Deus, ele será capaz de ver nela sua beleza e glória oculta. Vamos ter um teólogo. Tudo isso poderá ser dele, mas somente sob a condição de que ele realmente viva a sua filosofia e ele permita que ela o permeie e o inspire. Então, a filosofia dos livros, se ela não for assimilada por nós, e há algumas bibliotecas em que eu temo que as traças cheguem no Nirvana antes de nós. Esse é um dos meus medos na sociedade. E as coisas que, em geral, os filósofos menos fazem é ler os livros que eu gosto. E tem livros como As Cartas dos Mahatmas e A Doutrina Secreta que estão condenados ao esquecimento eterno. Mas que Blavatsky nem nasceu e ninguém lê. Então algumas pessoas chegam na sociedade que elas querem fazer um curso sobre esse livro. Isso é muito difícil. Então ninguém lê, não há estudo avançado para membros, e depois se admiram que a sociedade, a única coisa que realmente ela tem na mão para oferecer, ela não oferece. Os próprios membros têm medo do livro. O que eu posso dizer da sociedade? Então, esse é um problema que eu não sei bem como resolver, estou dividindo com vocês a minha preocupação. Então, o imperador Justiniano afundou o cristianismo da forma mais lamentável que eu consigo ver, porque desconectou toda a relação de causa e efeito e justiça dentro da doutrina cristã. Então, quando ocorre um suicídio, aí telefonam procurando o tal do padre da Igreja Católica Liberal.
Porque este ainda vai lá fazer uma missa de corpo presente ou dar alguma bênção ao morto, porque justo aquele que mais precisa são aqueles que os sacerdotes tradicionais nem visitam porque ele já está condenado. Esse é o mesmo raciocínio do Bin Laden. Já que vai para o inferno, pode matar antes. É o raciocínio do Al Capone. Se não é dos meus, manda matar. Então, isso não pode ser visto como uma religião, meus queridos. Isso é grave. Onde está a compaixão de uma pessoa que se sente muito digna de ser sido salva entre milhões que vão para o inferno? Porque um pequeno grupo se acha escolhido, isso será lá a fraternidade, o amor ao próximo. Então, o Sr. Levitter faz críticas duras, é verdade, mas eu acho que este é o momento de refletir o que ele chama de monstruosidade. Portanto, aqueles que não compreenderam o verdadeiro significado de seu credo são impelidos à insustentável posição de que Deus, em uma forma, sacrifica a si mesmo, seria a forma de Jesus, sacrifica a si mesmo para propiciar Deus em outra forma, o Deus Pai Criador, a fim de impedi-lo de perpetrar crueldades incríveis para com as suas próprias criaturas. Porque se ele não morresse na cruz, ia todo mundo do inferno. Então ele morreu por nós, o que é outra crueldade. Eu não sei como é que eu vou aceitar esse tipo de karma, que alguém morreu por mim. E ainda vou me sentir feliz por isso. Se ele era justamente inocente do que eu fiz. E mesmo esse sacrifício tremendo e incrível é representado como sendo mais do que eficaz para que apenas uma irrisória fração da humanidade seja no final de tudo redimida por tal sacrifício. E a maioria então vai para os portais das chamas eternas. E se salvou uma meia dúzia que cria, porque tinha a crença, está ligado. A absoluta impossibilidade de uma teoria tão monstruosa escapa à observação daqueles que pensam acreditar nela apenas porque nunca ousaram realmente encará-la. Mas tomam sua declaração por certa como parte de um sistema teológico que se supõe existir absolutamente fora da esfera da razão e do bom senso. É crer ou morre. Essa segunda forma de crença normalmente envolve uma teoria do universo de que ele existe para um certo objetivo, mas construído de maneira tão defeituosa que falha quase completamente em sua intenção original, ou seja, saiu abaixo do nível de qualidade ISO 9000 da criação. A culpa é do tal do diabo, que também foi criado por Deus e, portanto, ele vai entrar no PROCON cósmico para reclamar da qualidade do produto, de perverteu tudo e apodreceu o cosmos. E assegura a felicidade permanente apenas a uma pequena porção de seus habitantes, e mesmo assim na suposição notável de que eles seriam de algum modo capazes de esquecer o pavoroso destino que alcança a grande massa da humanidade. Então eu vou conseguir ficar feliz quando bilhões de seres humanos estão sendo jogados nas chamas eternas do inferno. E eu estou feliz porque eu fui escolhido. Isso é muita coisa. Muito complicada. A doutrina cristã, depois do dia 5 de maio de 1553, tornou-se cruel. Não tem uma segunda chance. Sem a reencarnação, um erro tem preço infinito. Eu creio que isso seja a causa do desastre que nos cerca no mundo ocidental cristão.